Olá pessoal, tudo bem? Vamos retomar o nosso curso de legislação específica 3064/2021. Artigo 56. As penas pelas irregularidades funcionais são as seguintes: advertência, repreensão, suspensão mínima de 3 dias com perda de vencimento. Mínima de 3 dias, não pode ser 2, não pode ser 1, é mínima de 3, pode ser mais. Então, o legislador estabeleceu uma mínima e é com perda de vencimentos, não é sem perda de vencimentos. O examinador, na hora da prova, ele adora fazer isso, tirar com e colocar o sem, ou tirar o sem e colocar o com. Então, aqui no nosso caso, é mínimo de 3 dias e com perda de vencimentos. Afastamento no caso de ser réu em processo administrativo, nesse caso, recebendo os respectivos vencimentos, excluindo-se as gratificações, até o término e conclusão do processo. E demissão. As penas disciplinares deverão constar dos prontuários individuais dos guardas. Constitui transgressão disciplinar todo e qualquer ato cometido contra as disposições desta lei complementar, normas de conduta vigentes ou ordem de serviço. Circunstâncias atenuantes e agravantes, como eu coloquei lá no início das aulas, deixei esquematizado para vocês, para que fique mais fácil o entendimento. Aquilo que atenua, se o guarda tiver algum problema disciplinar, o que vai atenuar a situação, o que vai diminuir a culpa dele ali no caso, o que vai ajudá-lo. Ter bons antecedentes, ter congratulações e ter recebido elogios pelo exercício do cargo. Tudo isso ajuda. E o que atrapalha, o que aumenta, o que dificulta a situação do guarda? Situações que agravam. Reincidência, embriaguez, transgressão ofensiva à dignidade da GCM. Reincidência é ele cometer o mesmo erro mais de uma vez. O guarda sempre não olha lá o óleo da viatura direito. Aí fundiu o motor da viatura, fundiu o motor de uma segunda viatura. Isso é uma reincidência, uma falta grave. Então, quando acontece algo disciplinar e consta no relatório funcional do guarda que ele já aconteceu aquele problema, ou outro problema que seja também disciplinar, ele cai numa reincidência, e isso é algo que vai agravar mais ainda o problema dele. Então, pessoal, essa é uma parte que o examinador ele pode muito bem misturar essas situações. Então, é importante esse artigo 57 e 58 tá bem diferenciado na cabeça de vocês, o que ajuda e o que atrapalha. O que ajuda em azul, o que atrapalha em vermelho. As faltas ao serviço serão justificadas mediante atestado médico e por motivo de força maior, devidamente comprovada a juízo do chefe de divisão de recursos humanos, desde que assinada pelo médico, credenciado pela municipalidade. Atestado médico, o guarda teve algum problema de saúde, motivo de força maior é aquela coisa imprevisível, aquela tempestade, algo que impossibilitou, algo da natureza que impossibilitou o GCM chegar ao serviço. Beleza? A promoção será efetuada conforme os critérios estabelecidos no plano de carreira da Guarda Metropolitana. Aqui a gente já está caminhando para o final. A cidade ficará dividida em setores, de acordo com o número de guardas e de viaturas que espera a Guarda Metropolitana. A título de curiosidade, a nossa aqui de Ribeirão Preto é setor norte e setor sul. A Guarda Metropolitana terá a sua sede própria, de acordo com as suas necessidades. Aos guardas metropolitanos serão fornecidos os uniformes e equipamentos necessários ao bom desempenho de suas atribuições. A Guarda Metropolitana disporá de um plano de ação referente ao uso de viaturas, atualizando periodicamente de acordo com as necessidades. Os guardas civis metropolitanos autorizados a portar arma de fogo poderão portá-las nos deslocamentos para suas residências, conforme estabelecido pelo artigo 29A, parágrafo único, do decreto 9847, 25 de junho de 2019, que regulamenta a lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Qual lei que é essa, pessoal? Estatuto de Armamento. Para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o registro, o porte e a comercialização de arma de fogo e de munição, e sobre o Sistema Nacional de Armas, o SINARM, e o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. Aqui, o legislador poderia ter trazido mais sobre o porte de arma do GCM, mas ele trouxe pouco, trouxe só esse artigo. Mas nós já vimos, né, no começo das aulas, que o porte de arma hoje, ele inclusive é reconhecido para qualquer cidade, independente do número de habitantes, o guarda municipal pode ser armado.
e esse porte ele tem uma validade estadual. O território é o estado de São Paulo. O guarda não pode sair do estado de São Paulo com seu armamento. Por exemplo, se o guarda municipal sair com seu armamento e for abordado em Minas Gerais, ele pode responder por um porte ilegal de arma. Claro que vai depender de todo o caso concreto, mas existe essa possibilidade. Então, você, candidato, quando aprovado e empossado, ainda mais no estágio probatório, não saia com o seu armamento do estado de São Paulo. Tudo bem? Não saia, porque lá você pode ser abordado numa situação e você pode sofrer uma ação criminal. E uma ação criminal, uma denúncia criminal, uma condenação criminal por porte ilegal no estágio probatório pode ser fatal para o cargo. A pessoa pode sim vir a perder o cargo por isso, sem falar que ganha uma ficha criminal. O plano de carreira da Guarda Municipal consta do anexo 3 desta lei complementar. Não está no nosso conteúdo programático. A Guarda Civil Metropolitana tem orçamento próprio aprovado anualmente na forma da legislação federal. Além dos recursos previstos na lei orçamentária, pode receber a GCM recursos de outros órgãos da administração federal, estadual, entidades e donativos, bem como pela prestação de serviços às pessoas jurídicas de direito público. Será abonado o dia de serviço de doação de sangue mediante prévia informação ao chefe da divisão operacional, não podendo ser superior a 2 doações por ano, conforme a anuência do mesmo, como eu também já alertei para vocês no começo. Aqui o examinador pode brincar com esse artigo, ele pode trocar o chefe da divisão operacional, que é nosso CDO, ele pode vir colocar o DO, que é o nosso diretor operacional. Ele pode fazer isso. Se ele fizer isso, e você for lá e assinar lá, infelizmente você vai perder a questão. Porque a lei é muito clara, artigo 68. Quem que é que autoriza? A informação tem que ser a quem? A qual? Qual chefe? Ao da divisão operacional, ao nosso CDO. Tudo bem? Não podendo ser superior a 2 doações ao ano. É só 2 por ano. Não pode ser 3, não pode ser 4. Ah, mas eu quero continuar doando sangue. Não há problema nenhum. A doação de sangue ela é válida, as pessoas precisam. Você vai estar sendo uma ótima pessoa com isso. Continue doando sangue. Mas para você ter seu dia abonado de serviço, será abonado o dia de serviço somente 2. Não pode, você não vai ter mais dias abonados. Então, se você doou 2 vezes, você vai ter 2 dias abonados. Se você doou 3, 4, 5 vezes, além disso, você não vai ter o abono do dia. E repito, pessoal, qual que é o chefe responsável? O CDO, chefe da divisão operacional. Não é o diretor operacional, não é o superintendente. Se o examinador querer pegar vocês lembram dessa dica. Tudo bem? Trouxe aqui 2 questões para a gente trabalhar, inéditas. Essa é inédita, a próxima também, são 2 questões, porque não tem questões, pessoal. Essa matéria é totalmente nova, é uma lei que não se teve prova sobre ela, então não tem um simulado para a gente tirar uma pergunta, não tem, por exemplo, um outro concurso, não tem nada. É uma lei totalmente nova. Todo o trabalho aqui, ele é inédito. Então as questões também são. Tudo bem? Então vamos lá, vamos para a primeira. Em relação, aqui eu já coloquei as respostas, mas é para a gente entender o que está errado. Em relação à Lei Municipal 3064, de 26 de maio de 2021, reforma administrativa e jurídica da GCM, é correto afirmar: a superintendência é órgão que não integra a estrutura da Guarda Civil Metropolitana. Não integra, pessoal? Claro que integra, né? A superintendência é o nosso primeiro chefe aqui, nosso primeiro acima de chefe, diretor, é o superintendente. Sem ele, a guarda não existe. Então, o não aí é proposital. E o examinador na sua prova, ele vai colocar esse não. Ele vai colocar esse não naquele lugar que você acha que é. É ali o ponto que você tem que prestar atenção. A superintendência é dirigida por cargo com nível de diretor, superintendente, agente político de livre nomeação e exoneração pelo secretário de Justiça. Lembra que eu falei, pessoal? É o secretário de Justiça aqui? Não, é o prefeito municipal. Vocês acham que o examinador vai fazer isso com vocês? Vai fazer porque é fácil de confundir essas terminologias. O prefeito municipal, ele é o chefe do poder executivo municipal. Ele é o que está lá em cima.
Ele é o que está mais alto dentro do município. Os secretários são aqueles indicados pelo prefeito municipal para fazer funções. É o secretário da saúde, é o secretário do meio ambiente, é o secretário de justiça. Entenderam, pessoal? É o secretário de governo, é o secretário de outro lugar. Então, são aquelas ramificações do prefeito. Então, o superintendente, ele também está num grau elevado. Então, ele não poderia ser nomeado ou exonerado por secretários. Então, é o prefeito municipal que faz essa função. Tudo bem? O departamento operacional será integrado pela ouvidoria da Guarda Civil Metropolitana e Corregedoria. É o departamento operacional, pessoal? Não é o departamento operacional. É a superintendência. Nós vimos lá atrás. Tudo bem? Depois vocês voltam nos slides. Está muito claro. Né? É a superintendência. Não é o departamento operacional. É totalmente fácil de fazer essa confusão. Por isso que eu trouxe aqui. Né? Que é para a gente gravar, assimilar que não é o departamento operacional, que a ouvidoria e corregedoria são integrados. É a superintendência. Tudo bem? E aqui está correta. As atribuições do cargo de diretor superintendente se resumem sumariamente: coordenar, controlar, programar e avaliar as atividades da autarquia. Artigo 7º, parágrafo 2º. Corretíssimo, de acordo com a lei. A superintendência será integrada pela divisão operacional, divisão de capacitação e frota e comissão examinadora do canil. Será que é, pessoal? O que aconteceu aqui? Nós invertemos as competências. A integração aqui no caso é o departamento operacional. Né? Porque eu expliquei várias vezes para vocês, ó, o departamento operacional tem aqueles 2 cargos de chefia, o CDO e o CDF, e aí depois vem a comissão examinadora do canil, mais para baixo. Tudo bem? Então aqui foi uma inversão. É possível de se inverter? É possível que o examinador ele vá fazer isso com vocês? Totalmente possível. Por isso que a gente tem que entender, por isso que eu repeti para vocês inúmeras vezes a nossa estrutura administrativa e jurídica. Para que na hora de fazer a questão, a gente vai lá e recorde o que realmente é vinculado aqui. Bem, pessoal, vamos para a nossa segunda. Em relação à Lei Municipal 3064. Vamos lá. Será abonado o dia de serviço de doação de sangue, mediante pré-informação ao diretor do departamento operacional, não podendo ser superior a 2 doações ao ano. O que está errado aí, pessoal? Diretor do departamento operacional. Acabamos de ler o artigo. Não é o diretor do departamento operacional. É esse cara aqui, ó. CDO. Diretor de divisão operacional. A divisão operacional que deve ser pedido. Vou até voltar lá para vocês verem. É o chefe da divisão operacional. Artigo 68. Chefe da divisão operacional. Não esqueçam, isso vai cair na prova, hein, pessoal. As manifestações que noticiam a ocorrência de irregularidades serão necessariamente encaminhadas à ouvidoria da GCM. Irregularidades, que nós falamos lá atrás. Irregularidades, quem cuida é a corregedoria e não a ouvidoria. Fica criada a função de confiança de ouvidor subordinado ao departamento administrativo, a ser nomeado pelo diretor administrativo. Ouvidoria e corregedoria é vinculada a quem? Superintendência e não ao diretor administrativo e ao departamento administrativo. Os cães integrantes do canil não constituem patrimônio. É não, pessoal. Não é, tem que tirar esse não aí é para enganar vocês. Os cães do canil são patrimônio, lembra que eu disse? Não pode o GCM querer levar o cão embora. Ah, eu amo o cão, eu adoro o cão. Lógico que vai ser criado laço com o animal. Mas o animal é da instituição, você não pode levar ele embora. E ali está a correta. A ouvidoria da GCM será dirigida pelo ouvidor da GCM, dotado de autonomia e independência na execução de suas tarefas. Lembra que eu disse? O ouvidor, ele tem que ter essa independência, ele tem que ter essa autonomia, senão ele não consegue exercer o trabalho dele. Está lá no artigo 9º. Para a gente finalizar agora, pessoal, 3144, 7 de novembro de 2022. Olha, 7 de novembro de 2022. Ou seja, poucos meses atrás, teve a última alteração na reforma administrativa e jurídica da Guarda. Ou seja, não tem nada sobre isso. Não adianta pesquisar. Só vai achar coisa errada. Então, vamos se atentar.
Aqui nós vamos basicamente repetir o que eu já disse, só que agora diretamente na lei. Alteração de idade e altura, inclusão da nomenclatura comandante-subcomandante nos cargos de superintendente e no cargo de diretor operacional, criação do cargo de controle interno, criou-se esse cargo de controle interno. Esse cargo de controle interno, ele está aqui, pessoal, está lá abaixo, tá? Está lá abaixo de tudo. Esse controle interno, ele está como se fosse no mesmo patamar dos coordenadores, do coordenador do canil, do ouvidor, do corregedor. Está naquele patamar. Ele não é um cargo de chefia aqui para cima. Não existe mais o termo guarda-aluno, já falei para vocês. E direto ao ponto, é aos artigos aí. Nomenclatura: diretor, superintendente, comandante da Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão Preto. Diretor, superintendente, comandante. Acréscimo da palavra comandante. Diretor operacional subcomandante da Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão Preto. Detalhe, pessoal. O diretor administrativo ganhou a palavra subcomandante? Não. O diretor do departamento financeiro ganhou a palavra subcomandante? Não. Esse é um detalhe. A mudança legislativa ela é muito clara. O único que ganhou essa nomenclatura foi o diretor operacional, o diretor do departamento operacional, que virou diretor operacional subcomandante da Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão Preto. Tudo bem? Não vão confundir. Repetindo, a última mudança legislativa trouxe duas alterações em nomes, em nomenclaturas. Para o superintendente acrescentou-se comandante e para o diretor, apenas o diretor operacional, acrescentou-se o subcomandante. Aqui, pessoal, é aquela alteração que a gente já viu, né? Guarda Civil Metropolitana segunda classe, eliminando o guarda-aluno. Vocês ganharão 80% do salário, como a gente já viu. Compete ao guarda metropolitano, também extinguindo o nome de antes era guarda-aluno, não há mais a nomenclatura do guarda-aluno. Aqui também a gente já viu o ingresso quadro pessoal do guarda metropolitano da RCA após aprovação de concurso de provas ou provas de tiro, ressalvar as nomeações, cargo de comissão, função e confiança, criados em lei de livre nomeação e exoneração do prefeito municipal ou do diretor superintendente comandante. Né? Por que eu coloquei esse ou em vermelho? Porque aqui a gente tem duas pessoas que podem nomear e exonerar. Né? O diretor superintendente comandante ele também tem esse poder. Tudo bem? Aqui também a gente já viu, o artigo 5º alterou 48 da legislação que a gente acabou de ver, da 3064, Guarda Civil Metropolitano segunda classe, no mínimo 90 dias de curso de formação, nota mínima de 5, somente até o limite de 3, a revisão, na escala de 0 a 10, somente até o limite de 3, bem como nesse período demonstra aptidão, tal, aquilo que a gente já viu, atenção a esse, né? Somente no limite de 3, a reavaliação, só pode ser reavaliado o guarda que não conseguir a nota somente até 3 matérias. Se ele não conseguir a nota 5 em menos de 3 matérias, infelizmente ele não vai compor o quadro da guarda. Né? Então, pessoal, vale um detalhe. Não é porque eu passei no concurso que eu vou parar de estudar, não é porque eu passei que eu vou parar de estudar. Não. Quando você passou, quando você for nomeado, você for empossado, chegando lá você vai ter toda uma bateria de matérias, você vai ter uma bateria de cursos para enfrentar, que é o curso de formação final, é aquilo que vai levar vocês até efetivamente assumirem o cargo. Aqui no sexto que alterou o 49, aquilo que também nós já falamos, 35 anos no ato da inscrição, idade mínima 18, máxima 35 no ato da inscrição. Precisa ter 18 anos no ato da inscrição? Nós já respondemos essa pergunta. No ato da inscrição não precisa ter 18 anos, posso ter menos. Adolescentes, 15, 16, 17, podem fazer à vontade, não há problema nenhum, tudo bem? O ato da inscrição, ele está relacionado à idade máxima, aos 35 anos, tudo bem? Ontem mesmo encontrei um candidato que confundiu isso, a gente estava conversando e já confundiu isso. Mas eu não preciso ter 18 anos no ato da inscrição. Não, pessoal, não é assim. É o contrário. É justamente isso que o examinador quer que vocês confundam.
É o contrário. Os 35 anos é no ato da inscrição. Tudo bem? Os 18 anos não tem essa questão de ato, não tem essa questão. Tudo bem? Você precisa ter 18 anos, você candidato, adolescente, quando você for chamado para a posse. Quando a guarda pegar o telefone dela e ligar para você, ou quando você receber um e-mail de convocação, quando o seu nome sair no Diário Oficial, aí você precisa ter os 18 anos. Tudo bem? Altura mínima de 1,65, altura máxima de 1,60. Tudo bem, pessoal? Novamente repito, a aferição de altura será feita descalço, será feita sem meias. Não dá para burlar. A lei é muito clara. 1,65 masculino, 1,60 feminino. Tudo bem, pessoal? Esse foi o nosso curso de legislação específica da Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão Preto. Em breve a gente se vê para dar continuidade à matéria. Espero ter ajudado. Caso queiram, pode entrar em contato comigo. Meu Instagram é @BrianFerreira, Brian_Ferreira, ou mesmo pelo e-mail. O e-mail está aqui no primeiro slide. Eu vou colocar para vocês para ficar mais fácil de escrever, de anotar, porque o meu nome é um pouco diferente. Brian_Eric, assim como escreve, @hotmail.com. Também pode mandar com dúvidas. Se preparem bem, leem bem os artigos. O máximo de dica foi dado. Boa sorte. Espero vê-los como guarda civis metropolitanos. Tudo bem? Grande abraço, bons estudos e boa sorte. Tudo de bom para vocês.